tá bom. Gente, boa noite. A gente vai começar hoje uma live sobre como conquistar mais clientes. Meu nome é Marcelo Estival, sou consultor de empresas há 10 anos aqui em Curitiba, né, Gilson? E o Gilson é dono da Top Level Motors, um empresário conhecido de Curitiba e que faz as lives e é consultor também, né, Gilson? Um empresário do dia a dia da vida real, né? É isso e o aí. Nosso intuito, boa noite primeiramente. Boa noite. Nosso intuito é trazer a vida do empresário para consultoria, né? Para entender, trazer para uma linguagem do empresário aquilo que às vezes parece uma linguagem técnica, né? Mas trazer para o dia a dia do empresário como que é o dia a dia, né? Isso mesmo. Como Lembrando que a gente que entende, né? Como que a gente entende as questões ali da... O conteúdo da live é sempre fazer mais com menos, né? Que é o que o administrador faz, né? Isso. A missão do administrador é fazer mais com menos, é gerir recursos que são escassos. E a proposta nossa é dobrar o lucro de você, empreendedor, em um ano. Não só através do aumento das vendas, que é o primeiro caminho para você dobrar o seu lucro, claro. Mas a gente fala de todas as áreas de uma empresa, como que elas podem contribuir para aumentar os seus lucros. 7 pilares, né? São 7 pilares que contribuem. Né? 7 pilares: compras, RH, marketing, vendas, financeiro, estratégia, liderança, enfim. A gente fala de todos esses pilares para ajudar a contribuir para o negócio que seja mais bem aproveitado, né? Mais otimizado. Que você consiga, no teu negócio, espremer aquela laranja o máximo que você puder, né? Num bom sentido, né? Você sem tirar proveito de ninguém, mas sim conseguir ter um bom resultado com a empresa que você tem. Né? Então hoje a gente vai falar sobre como é que se faz para trazer mais clientes, né? E esse é um das grandes dores dos meus clientes e dos clientes da nossa consultoria. Poxa, como é que eu faço? Já faz tempo que eu não tenho clientes novos, eu perdi um grande vendedor e estou com dificuldade de trazer novos clientes, ou meu pai começou essa empresa e eu não peguei a curva de fechar clientes, não sou bom de vendas. Venda não é só carisma. Aliás, eu costumo dizer, Gilson, que carisma é a inspiração, né? E venda é 10% inspiração e 90% transpiração, Gilson. E esse 90% transpiração está relacionado à técnica e à constância nessa técnica e a ritmo. Ritmo de vendas, técnica e constância. É isso, gente. Então isso faz você ter resultados de vendas. E claro que é importante na hora de saber vender, você ter essa inspiração, né, Gilson? Total. Por exemplo, o que é essa inspiração na hora de vender? Tipo, poxa, não vou deixar perder uma venda. É quando tem, por exemplo, uma objeção, aí você tem que estar preparado, sair de uma forma criativa, sair com carisma, né? Eu costumo dizer, né? Uma vez um empresário perguntou para mim, poxa, gostei aí de tudo e tal, mas quer dizer que você vai me ensinar, vou dar um exemplo de uma objeção, você vai me ensinar aqui a como tocar a minha padaria? E daí, poxa, se eu não tivesse preparado para essa pergunta, eu talvez tivesse respondido errado. O que fui lá e respondi para ele? Sorri para ele e falei assim, não, de forma alguma. Aqui o meu conteúdo, de forma alguma, jamais vou saber tanto quanto o senhor sabe sobre padaria, sobre pães, sobre alimento, né? Mas o meu conhecimento é um conhecimento de gestão que vem para agregar ao seu conhecimento, para somar, para fazer ainda melhor aquilo que o senhor já faz muito bem. Aí ele pensou bem, gostei de você, está contratado. Ou seja, foi uma objeção final. Sim. Né? E a gente tem que estar preparado, é o momento de inspiração para você fazer uma venda. Tem que pensar rápido também, mas pensar rápido muitas vezes é treino. Por exemplo, na maioria das vezes. Né? Na maioria das vezes. Por exemplo, Gilson, tem um cliente meu que é de adesivos e selantes, é uma indústria, né? E toda semana, uma vez por mês pelo menos, a gente faz o treinamento do pitch de vendas. No treinamento do pitch de vendas, a gente coloca as objeções, coloca um vendedor para ser treinado, que vai ser treinado, né? Ele vai ser o vendedor do pitch de vendas. É uma simulação que a gente faz. Como é que a gente fala que se diz? O roleplay, né? E o outro vendedor, ele vai fazer o papel de fornecedor. Então o que a gente faz? A gente simula as objeções principais que vão acontecer ali, né, Gilson? Sim. Então é isso. Através dessa preparação, você fica preparado para as objeções também. E hoje, eu coloquei aqui, Gilson, um caminho para você vender mais. Qual que é esse passo a passo, né? O que você vê, Gilson, que é importante? Ih, sumiu a tela? Voltou. Voltou? É um delayzinho. É um delayzinho, né? Uhum. Eu vi que você ficou concentrado, de repente. Uhum. Eu coloquei um caminho que geralmente eu coloco dentro do cliente para ele vender mais. E
começa desde um feijão com arroz que tem que ter. Muitas empresas já têm esse feijão com arroz, mas pasme, tem empresas que não têm. Por quê? Porque às vezes não sabe, porque às vezes não aprendeu esse caminho. Né? O que para você, Gilson, o que é a primeira coisa que você acha que tem que ter para vender mais, na tua visão? Cara, eu vou te falar assim, Marcelo, vender mais às vezes como eu posso falar assim, não é eu não diria nem vender mais, na verdade, às vezes eu acho que o empresário ele tem que ter uma ideia dos números, né, da lei dos grandes números, né? Sim. Primeiro ele tem que saber, todo mundo precisa vender mais ou não? Eu acho que sim, né? Sempre sim. Eu acho que sim. Não, eu acho, vamos empresa analisar. Que não cresce diminui, né? Eu acho que a empresa precisa criar hábitos e rotinas de prospecções, né? E principalmente quando você está naqueles momentos, toda empresa tem os momentos que tem os meses que são melhores de venda, né? Onde que daí às vezes as pessoas não fazem prospecção, né? Sim. A sazonalidade. O que é um erro, né? É um grande erro, cara. É que nem a gente tem o hábito de ir no médico, por exemplo, assim, a gente não vai no médico quando está doente, né? Pelo menos não deveria. Tem que fazer o preventivo, né? Fazer o preventivo. E prospecção é o preventivo de qualquer negócio, cara. Se você tiver o hábito de prospecção constante no teu negócio, você não vira refém de ninguém. Você não vira refém de vendedor, você não vira refém de economia, de nada, assim, sabe? Porque você cria um hábito. E o que eu diria assim, talvez não é vender mais, mas é vender com constância, né? E daí, para isso, você precisa criar hábitos, rotinas diárias, como se fosse até um ritual na tua empresa de prospecção diária, assim, sabe? Todos os dias você tem que falar com novos clientes, entendeu? Um esporte, né? Tem que ser um hábito. E é um hábito que é difícil de fazer, mas eu acho que quem faz isso com maestria, com disciplina tende a ser as pessoas que sofrem menos com aquele negócio de oscilação de mercado, esse tipo de coisa, sabe? E você falou uma coisa que me chamou a atenção, Jus, que a gente não pode virar refém, às vezes, de um vendedor, né? Sim. Você lembra que você me contou um caso de um concorrente nosso aqui, né? Digo nosso porque a Top Level é atendida pela consultoria. Sim. Então, ele tinha um vendedor que vendia 30, 40 carros por mês, né? Sim. E aí, na época, até a gente falou, não, que legal, é um baita vendedor, quem dera a gente de fato um baita vendedor, né? Mas E era, né? Só que daí a gente pensou, quem dera a gente tivesse um vendedor desse, e na hora eu falei assim, mas eu acho que eu prefiro ter 3 ou 4 vendedores que vendam 10 carros cada um, né? Sim, sim. E aí, dito e feito, alguns meses depois, você veio me falar que ele abandonou aquela empresa, né? Montou o negócio dele, cresceu lá e tá tudo bem, né? Ruim pra empresa, né? Para a empresa que dependia só desses 30 carros desse vendedor, né? Sim. E de fato, todos os vendedores faziam lá os seus 5, 6 vendas e ele fazia 30. É acima da média. O cara é um performático, alta performance, um trator, realmente. Só que para o negócio, quando você depende de um cara assim, é ruim. Porque o cara sai e você fica, cara, você deixa de vender 30 carros, né? Ou se você vende roupa, né? O cara que é muito bom numa empresa lá, sei lá, que vende qualquer outro tipo de negócio, e ele sai do teu negócio, não é só em carro, né? Qualquer segmento, quando você depende de um único vendedor, você corre um risco muito grande, né? É verdade. Né? Então, e quando você tem um hábito de performar, um hábito de prospecção constante, Marcelo, você não vira refém de ninguém. É verdade. Né? Você não vira refém, porque todo dia você está falando com pessoas novas, todas as pessoas, todo dia estão entrando pessoas novas na tua base de clientes e você consegue ter uma receita mais otimizada e previsível, né? Isso mesmo. Agora eu queria separar essa live de 2 formas, Gilson, de como você vender mais, né? Como você ter mais clientes, como conquistar mais clientes, né? A primeira parte é você ter as técnicas de venda dominadas, né? E a gente falou sobre isso na live passada, né? Sim. Falamos sobre os passos de uma venda bem-sucedida, que a gente pode recobrar hoje. Claro. E a gente falou sobre as principais técnicas de vendas que são feitas, por exemplo, spin selling, que a gente faz bastante aqui na loja, né, na Top Level, mas falamos de você fazer o cross-selling, o upselling, sempre oferecer algo a mais, falamos do storytelling, falamos sobre diversas técnicas aí que ajudam você a vender mais. Esse é um lado da área de vendas. Mas o outro lado da área de vendas está muito relacionado ao planejamento das suas vendas, que é por onde eu gostaria de começar hoje.
Legal. E o que é o planejamento, para não ficar batido o mesmo assunto da live passada, né? Que tá, por sinal, tá disponível no Instagram da MS Consult, né? E é uma coisa que a gente pode colocar, que o nosso amigo empresário lá já pode colocar em prática amanhã, né? Pode. Uma coisa que ele, né, faz um planejamento rápido e já começa a executar esse planejamento. Isso mesmo. É muito rápido para colocar. E aí, o que é esse planejamento das vendas? Poxa, por onde eu começo, né? Meu Deus, não é só lá e vender. Com certeza, tem que ter ação nas vendas, mas é bom afiar um pouco esse machado, ou afiar bastante para você ter assertividade nas vendas. E a primeira coisa que a gente tem que ter para ter assertividade nas vendas é entender o nosso público-alvo, né, Gilson? É você entender para quem que você quer vender, o que é o teu público-alvo. Não importa se você vende serviço, ou se você vende produto, ou se você vende um mix dos dois. O que é o público-alvo? É quem que você vê que realmente é o público para comprar o teu produto, que tem o poder aquisitivo certo, que tem o interesse naquilo. Nem todo cliente serve para ser o seu cliente. Você já pensou se você tiver que vender um BMW para um cara que não tem condição de comprar um BMW, por exemplo? Ele vai achar caro, né? Não importa o preço que você colocar do BMW. A FIP da BMW está R$250 mil. Você está vendendo ela por R$210 mil num alto padrão do veículo, vale os R$250 mil. Ele vai achar caro por R$210 mil, porque ele não é o público-alvo para aquele veículo. Ele não vai entender duas coisas. Ele não vai entender o valor agregado do produto, mas também não vai ter poder aquisitivo para aquilo. E mais do que isso, você fala muito sobre os interesses dessa pessoa. Às vezes ele tem R$250 mil, mas ele não quer comprar um BMW, ele quer comprar uma Land Rover, na verdade, porque é outro público, na verdade. Sim. Você entende bem desse negócio? Qual a diferença de um público que quer comprar uma Land Rover para uma, sei lá, para um Jeep? São avatares diferentes, né? Então, Sim. são pessoas diferentes. Por exemplo, assim, você tem pessoas que têm poder aquisitivo para comprar um carro de R$500 mil. Sim. Mas não compra um carro de 500 mil porque ele tem um perfil mais investidor, que prefere comprar um apartamento. Não é verdade? Sim. Tudo uma questão dos interesses. Daí você tem que descobrir qual que é o interesse do teu negócio. E né? Dentro de um mesmo modelo, mesma faixa de preço, você também tem personas diferentes que vão se interessar por um carro do mesmo valor, mas que é outra proposta, Sim, na tem verdade. Um carro que é mais clássico, outro é mais esportivo, né? Daí você tem que buscar entender quem que é a pessoa para aquele carro, né? Isso. Qual que é a linguagem que você vai falar para essa pessoa? Se ela for um mais clássico, que vai comprar uma Mercedes, é uma linguagem diferente. Se o cara quer comprar uma BMW, ele tem outro tipo de linguagem, talvez é um público mais jovem, outro tipo de coisa. Você tem que saber outro tipo de abordagem, né? Sim. Vou dar um outro exemplo. Para produto, para a área que vende para a indústria, né? Sim. Enfim, quero pegar um outro exemplo de persona, de identificação. Claro. Nós fizemos um plano de negócio recentemente para uma empresa de produtos de limpeza. E aí, poxa, para quem que você quer vender? A gente foi definir lá na parte de marketing desse plano de negócio, para quem que a gente queria vender? É para pessoa física? Poxa, para pessoa física é muito pingada, a venda não compensa, não vou vender uma vassoura para uma pessoa. Aí é mais com o mercado, né? Não, já sabemos que é a empresa que a gente quer vender, legal. E que tipo de empresa? Bom, talvez quem que vai comprar num certo volume, o que a gente precisa vender, que são vassouras, cloro, material para limpar o chão, veja, isso, aquilo, ácido leve, né, para limpar o chão, etc, né? Papel higiênico, mas uma quantidade que compensa. Quem compraria isso seria, eu acho que indústrias a partir de 50 pessoas, ou talvez uma academia grande, ou talvez começamos a definir exatamente quais seriam esses tipos de clientes. Para quê? É essencial você entender quem que vai comprar de você pelo markup certo e na quantidade certa para você poder atingir esse público, né? Sim. Para quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Para quem não entendeu quem é seu cliente, tem preguiça de pensar nisso ou não tem saco para pensar nisso, não adianta. Não vai te dar o resultado que você espera. A gente tem que ser estudioso do nosso negócio. E normalmente, assim, quando você está começando um negócio, por exemplo, assim, é interessante você ver os teus concorrentes, como que eles operam, qual que é o cliente dele, né? Porque às vezes você não tem base. Normalmente você está montando, quem está montando um negócio, ou tem um negócio há pouco tempo, talvez não tenha uma base muito grande de cliente ainda, né? Isso. E daí você pode usar os teus concorrentes como uma base para você começar
um tipo de persona que seja semelhante ao teu negócio, ticket médio, no que você está vendendo, no teu preço, né, e tal. Daí você pode entrar lá e começar a ver nas redes sociais, lá quem que segue aquele perfil e tentar entender um pouco, mapear esse tipo de cliente, né? Porque não parece uma coisa tão simples isso, mas não é simples, é um negócio complexo, né? Porque quando a gente fala, não é só a demografia, né? Não. Porque requer quanto mais você entende, assim, eu já sei as perguntas, até para eu falar com o meu cliente na internet, na rede, a gente já começa a criar essa buyer persona com mais afinidade, assim, com ele, né? E daí a gente já sabe a linguagem, falar qual que é a classe, qual o tipo de jeito que ele fala, o que que ele gosta de ouvir, quais são as coisas, até as objeções que ele já tem, a gente já começa a lapidar isso numa própria negociação antes que ele comece a falar, né? É verdade. É porque você já conhece ele mais profundamente, né? Sim, já prevê os pontos. Só que isso não é tão simples de ter, não, Marcelo. Parece simples, mas não é. Mas você tem, é uma palavra que você falou que é fundamental. Não pode ser preguiçoso. Tem que estudar muito bem esse cliente, sabe? E não é só demografia, mas é principalmente os detalhes ali. O que ele faz? Qual que é o hábito de consumo, o hábito de compra? Que hora que ele está na internet? Que hora que ele tem hábito de comprar? Como que ele tem hábito de pagar? Esse tipo de coisa requer um pouco mais de profundidade na pesquisa, sabe? É verdade. Né? E olha, você falou essa questão de o cara ter preguiça. Mais de 50% das empresas fale até o segundo ano, de acordo com dados do Sebrae. Sim. Por quê? Porque está no grupo dos empresários amadores. Sim. Porque tem preguiça de se dedicar, de entender os números, de colocar na ponta do lápis, de desenvolver a técnica de vendas, de fazer o planejamento, de fazer o plano de negócio. Tem preguiça disso. Bom, tem preguiça também, pode chamar a consultoria, que a consultoria não tem preguiça, né? E ela vem com método. E quando a gente fala uma preguiça, não te cortando, é uma preguiça do dia a dia, né? Às vezes não é que ele quer fazer, mas ele não sabe como fazer, né? Porque o dia a dia consome ele, né? Mas eu acho que quando a gente não sabe para quem fala, qualquer pessoa serve, né? Mas na verdade você não está falando com todo mundo, não está falando com ninguém, né? As coisas não estão acontecendo, as vendas não estão vindo, mas é que você está falando, né? Está falando com todo mundo, não está falando com ninguém. Exatamente, né? Esse falar com todo mundo envolve tanto você não segmentar o teu público, até a região geográfica, até os interesses. Por exemplo, você vai fazer um anúncio no Instagram, a gente volta e meia, a gente impulsiona alguma coisa, né? E você já sabe muito bem a faixa etária. Sim. Você não vai anunciar carro para criança, né? Não vai, você vai perder, né? Para quem tem uma criança de 12 anos hoje já está com o celular na mão, já tem Instagram, e você não vai querer que o teu anúncio apareça para esse menino. Quando você vai anunciar no Google, você tem que saber as palavras-chave, né? As palavras-chave, que ele por quê? Por causa dos interesses. Exatamente. Por exemplo, quando o ticket é mais alto, você já sabe, posso fazer uma campanha só para iPhone, só para... Cara, tem muita coisa que você pode usar, mas para isso você tem que saber quem você está primeiro, procurando. Quem que é, exatamente. Por isso que eu falo, não é tão simples, né? É simples no começo, assim, você saber qual que é a faixa etária, a demografia, quanto que é a renda, mas os hábitos dele, o que ele procura, os hábitos de compra, os hábitos de pesquisa, tudo isso demora um pouquinho mais para fazer, né? Demora. E aí, mas é fundamental saber, tá? Exatamente. Então a gente falou de público-alvo, que envolve distância geográfica, onde que está o teu cliente, sexo, interesses, poder aquisitivo, e faixa etária, uma série de coisas. Essa é uma dor inicial que eu vejo no planejamento. Segundo ponto, construir uma identidade visual. E tem muita empresa que não constrói identidade visual, ou seja, não tem um padrão de cores, não tem um padrão de fonte, não tem um padrão de publicação, não tem um padrão de conteúdo. Então essa identidade não está definida. E como é importante essa questão até a logomarca, por exemplo, às vezes está cada hora num formato meio disforme, às vezes está mais alongado também, ou às vezes não tem nenhuma logomarca, né? Mas muitas vezes essa logomarca não está bem padronizada, está meio borrada, está meio sem qualidade de impressão, está meio sem qualidade, até no site, está meio... O cara fez no site, o próprio site, e pegou uma imagem em baixa definição. E é fundamental, né? Mas agora eu quero falar um negócio para vocês. Você está construindo uma marca, investe nisso, contrata um profissional que vai desenhar essa marca, é importante. Por quê? E usa com qualidade isso, porque o cérebro humano é capaz de distinguir a tua marca. Inconscientemente, ele sabe que está falando da tua marca. Vou dar um exemplo para você. Você vê aquele amarelo do McDonald's.
top of mind. Na hora você já pensa no McDonald's, porque você se acostuma com a marca, né? Ou você vê aquele símbolozinho assim, já lembrou da Nike, né? Ou vê o laranja na TV, você já sabe que é Itaú. Itaú. Se você ouve aquele barulho da hora que você liga a televisão, vai colocar lá no Netflix e vai... Você sabe que é Netflix. É verdade. São identidades muito, muito fortes, assim, né? E que fica no inconsciente das pessoas, né? É verdade. E você vê que você falou de outros sentidos, né? Com relação à identidade visual. Pode ser visual, mas a identidade da empresa, da marca, a identidade da marca também tem a questão da identidade auditiva, né? Também tem a questão até olfativa. Por exemplo, você entra dentro daquela loja no shopping, a M. Martin, você não sente um cheiro único que tem lá? Que é um cheiro que você sabe que está é entrando característico dentro deles, né? daquela loja. Qual? Tem um cheiro doce, ó, eu já não sabia disso. É esse mesmo, legal. Que já é no produto, não é na loja. Sim. Né? Então você veja, eles criam identidade para que você associe qualidade àquela marca que eu estou transmitindo. Então, criar essa identidade visual, primeiro, você ter um formato adequado, cores, fontes utilizadas, etc. E contratar, sim, investir um pouquinho para alguém construir a tua marca. É que o cérebro humano ele gosta de previsibilidade, né? Isso. E toda vez que a gente quer fazer uma compra, alguma coisa, a gente procura algo que seja associativo, né? É uma associação, um gatilho mental, né? Sim. E daí, quanto mais óbvio for para aquele, mesmo que seja subliminar, que ele vê aquela, às vezes tá batendo lá, diz que esse a gente vai falar depois, mas diz que quando você vai fazer uma compra, normalmente você tem 5 vezes contato com esse cliente, no mínimo. Entendeu? Então, por exemplo, você faz um primeiro contato, segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso vai criando essas comunicações internas, né? A tomada de decisão, né? É, exatamente. Até desde o momento zero da compra até a definição da compra, ele passa por, no mínimo, 5 contatos com a empresa, né? Então, quando você tem uma identidade, fica mais fácil, né? Porque daí é mais associativo, aquilo é mais rápido, o cliente toma uma decisão mais rápida, né? É verdade, é verdade. Então facilita. Tudo que você puder facilitar o caminho do cliente é muito mais fácil. É verdade. E quanto mais caro o item, mais você tem que passar por essa decisão de compra. Né? Por exemplo, carro, quando uma nova marca de veículos vem para o Brasil, sei lá, vem uma nova marca chinesa, prometendo 1001 coisas. O próprio marketing, ele separa os tipos de consumidor, né? Tem aqueles mais arrojados, que são os primeiros a comprar, que estão dispostos a arriscar, experimentar o produto, e tal. Né? Você tem uma segunda mais leva, conservadores, né? E até uma última leva, que são os mais conservadores. Sim. Mas todos eles têm algum tipo de contato que vai ter que ter com a marca. Agora, o consumidor padrão, como é que é o tipo de contato? Primeiro ele vê a marca do carro, vê na TV, no anúncio da TV, anúncio da TV. Não gostei, meio feio. Não sei, já cria um preconceito, né? Mas daqui a pouco ele vê no outdoor, daqui a pouco ele vê na rua, até que é bonito esse carro aí, não, é aquele mesmo. Daqui a pouco ele vê esse carro na garagem do vizinho dele. Aí, às vezes era o gatilho final que faltava para ele reconsiderar. Por quê? Porque houve influência, né? E influência não só da marca, mas por terceiros. Verdade, verdade. Tem um livro que fala sobre isso, que é alguma coisa do manual de sobrevivência do FBI, coisa assim. Olha. Que quando o FBI ele quer usar uma pessoa para poder extrair algumas informações, ele começa a ter contato com essa pessoa. Ou, por exemplo, o investigador do FBI começa a ir no supermercado, ele começa a associar o rosto dele àquela pessoa. Passa no supermercado, passa na padaria, passa no negócio. E começa a passar várias vezes. Isso, às vezes, é 2 anos. 2 anos. Nossa. Que é mais complexo, né? E a pessoa começa a ter familiaridade com aquele rosto, por mais que ela nunca tenha falado com ele. Até o momento que ela faz o primeiro contato ali. Porque dele já está mais simpático para uma conversa, para abrir, sei lá, vamos tomar um café, sei lá, alguma coisa para o primeiro contato, né? Assim também é a marca, né? Claro que a gente não vai fazer 2 anos, mas quanto mais associação aquela pessoa tiver com a tua marca, mais simples fica para ela tomar uma decisão. É que toda vez, né? Toda vez que você vai comprar alguma coisa, envolve confiança. É uma decisão, por mais simples que seja. Poxa, eu vou comprar um pirulito para o meu filho. Você vai querer ver de onde que é, aonde você está comprando esse pirulito, se alguém já comprou e tal. Né? Você vai comprar um carro, então tem que haver uma confiança máxima. Faz sentido. Né?
E quando a gente não tem uma linguagem, né, uma identidade visual, fica complexo, né, para o cliente, né, pro nosso prospect lá, o nosso cliente, ele não consegue associar aquilo. E parece bobo, mas é muito fundamental isso. Muito fundamental. É construir uma marca na mente do teu público-alvo mesmo. Sim. E não precisa também construir a marca em quem não é seu público-alvo, que você vai estar gastando recursos, atirando para tudo que é lado. Mas principalmente focar essa marca para o teu público-alvo, né? E aí, uma coisa que vejo que precisa acontecer hoje em dia, senão você está fora do mercado, Gilson. Eu estou seguindo adiante, mas claro. É você investir em redes sociais, você ter presença em redes sociais, você vender por redes sociais, você vender digitalmente, né? Investir nisso. Também. Hoje em dia, como é que você fala? O afegão, como é que é? O afegão médio. O afegão médio, ele tem uma loja no centro da cidade e está lá a loja, por exemplo, né? Mas só isso ele está deixando dinheiro na mesa, muitas vezes. Sim. Né? Ele podia estar vendendo, tendo 30%, 40% do faturamento dele, das vendas dele, através da venda online. Se é uma loja de roupa, por exemplo, pode perfeitamente ter participação no Mercado Livre, pode ter um site próprio que está vendendo também, pode ter vender para outras regiões. O público-alvo, quando você vende online, quando você tem presença online, ele se multiplica. Vou dar o nosso exemplo aqui. Peraí, consultoria. Nós vendemos consultoria, certo? Sim. E a gente está começando a vislumbrar a consultoria online. Por quê? Sim. Porque o nosso público-alvo hoje é Curitiba e região. Mas a gente sabe que o Brasil inteiro precisa de apoio, e o tipo de apoio que nós damos. Sim. Se tivessem mais consultorias como a nossa, teriam mais empresas de sucesso que precisam desse apoio que a gente dá. Então, qual que é a nossa ideia? É poder ampliar online isso para passar a atender o nosso quintal, vai passar a ser o Brasil. Exatamente, porque daí você consegue... Claro que um consultor presencial ajuda muito, né? Claro. Uma consultoria é muito cara, às vezes. Os 5 sentidos, né? E é muito cara para aquela pessoa que talvez não tenha... É cara, às vezes, no investimento para quem está começando, mas também é cara em tempo para aquele empresário que não consegue parar, né? E a online, às vezes, a gente consegue ajudar ele lá no canto da casa, fala, pô, terminei o meu dia, eu vou começar a me dedicar um pouco ao meu estudo aqui, a minha dedicação à minha empresa ali. Pensar com alguém que não está dentro do negócio, mas quer me ajudar no negócio. Né? Isso, vai me trazer para um nível estratégico. Isso, mas, ou seja, a gente está, através das redes sociais, do investimento nisso, podendo ampliar a possibilidade de vendas. Isso é para qualquer negócio. Eu dei um exemplo difícil de imaginar, que é o exemplo da consultoria, mas muito mais fácil de imaginar é o exemplo de venda de roupas, venda de produtos em geral, né? Sim. Você tem que ter, mas não só para você vender, mas também para você construir a tua marca. Tem que ter um Instagram. Poxa, mas isso parece básico, né? Tem muita empresa que não investe em Instagram hoje em dia. Tem muita empresa que não tem um Facebook, que não investe em Google. Por exemplo, tem certos tipos de negócio que a busca do teu cliente vai ser através do Google. Por exemplo, vou dar um exemplo que é bem comum. Se não for por indicação, se eu não tiver ninguém para me indicar um arquiteto, qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? No Google. Vou no Google. É a primeira coisa. Né? Então, tem que investir, talvez, lá no Google AdWords. Se você não tem uma página de site com um SEO bem desenvolvido, né, que é a engenharia do site, que a gente costuma dizer, você precisa alavancar através de anúncio. E aí a tua marca aparece, né? Isso não só para arquiteto, para qualquer tipo de serviço, negócio, né? E de produto também. Hoje a gente tem que estar em todos os canais, né? Todos os canais. Em todos os canais que o teu cliente esteja. Por isso que é importante conhecer o cliente, né? É verdade. Porque né, não faz sentido você investir, vamos supor, no LinkedIn se o teu cliente não está lá. Só que, desculpa te interromper, Gilson, nem sempre a gente consegue lutar em todas as frentes, né? Sim, sim. E aí é importante para você entender onde está teu público-alvo, saber qual vai ser a rede social que você vai investir, ou o canal digital que você vai investir, que vai te dar mais resultado. Às vezes o canal que vai te dar mais resultado é o YouTube, não é verdade? Isso. Porque você é um cara que está investindo muito em marketing de conteúdo. Você sabe que lá no YouTube você vai conseguir se aproximar muito mais, por exemplo, né? Então, por isso você precisa conhecer o cliente, né? Por exemplo, se você sabe onde que ele está, faz sentido você investir mais naquele canal, porque é onde que ele está, não é verdade? Isso mesmo. Então, daí, isso mesmo. Se o teu cliente, você fala assim, vou investir no LinkedIn porque o cliente está lá. Você não sabe. Não sabe. Primeiro, saiba se ele está lá. Se ele estiver lá, faz sentido você investir lá, né? De graça, né? Porque o recurso é escasso, não é verdade? Exatamente. Né? Então, você tem que saber onde que você tem que você tem mais probabilidade de fazer negócio, né? Na verdade, você conversar com eles
Quer ver eu dar Identificar, um exemplo disso aí? Eu tenho um cliente que é indústria, que é do segmento agro. A gente bolou um produto que é uma lacuna de mercado que atende muito bem a limpeza de placas evaporativas de granjas. Limpa, é o RenovaPlaque. Limpa muito bem as placas evaporativas, mas é um produto nichado, super específico, e a gente descobriu que uma boa parte do nosso público está no TikTok. Olha só. Ou seja, no TikTok a gente começou a ampliar os anúncios, né? Tem casos de cliente que é no YouTube, então a gente anuncia no YouTube. Pega muito influenciador de YouTube, às vezes você chamar um influenciador, você vai entrar na bolha daqueles clientes, você vai conseguir se comunicar com aquele cliente que você não tem acesso hoje. Né? Ou pode ser um Instagram. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma padaria que eu fechei contrato em Itaperuçu, a questão de uns 4 anos. Eu estava atendendo a família Farinha, que é uma cliente minha, uma cliente nossa da consultoria, e a gente fez um treinamento sobre liderança lá no Pilar Liderança, e aí eu marquei a família Farinha, e a família Farinha republicou, foi um marketing gratuito para mim, na verdade. Sim, claro. E isso entrou na bolha do Instagram da família Farinha. O que aconteceu? Um concorrente da família Farinha que acompanha, porque o concorrente te acompanha, não se engane. Ele te acompanha principalmente se você tem sucesso, como é o caso da família Farinha. E esse concorrente acompanhou, só que não era exatamente uma concorrência, porque era em outra cidade. Não tinha nada a ver, né? E eles me ligaram e foi a venda mais fácil que eu já fiz na vida, para te falar a verdade, porque o cliente veio de forma proativa, né? Legal. Então você tem a faca e o queijo na mão quando o cliente te procura. Então o tipo de o marketing, quem não chora não mama, né? A propaganda é a alma do negócio, né? Quem não investe em propaganda não aparece e não traz mais clientes. Você faz muito isso, Gilson. Sim. Nós fazemos demais isso aqui. Você sabe que tem uma conta que a cada X mil reais que você investe em tráfego, você vai trazer tantos clientes para a loja. Não tem essa conta? Sim, a gente sabe, eu sei que para eu vender um carro tem que ter uma média de 10 leads, né? Daí a gente sabe que tem que trazer 10 leads para vender um carro, né? Isso. Claro que tem toda uma 10 leads qualificados, né? Daí você pega 10 leads para trazer 2 clientes e desses 2 clientes, por exemplo, você consegue fazer uma venda, né? Isso. Mais ou menos. É uma matemática, né? Mas é a lei dos números, né? Depois que você conhece os números do teu negócio, faz sentido, né? Isso, mas o que eu quis dizer aqui, que nem sempre você investir financeiramente é o único caminho para você ganhar publicidade. O que você precisa é ganhar publicidade, né? Tornar pública a sua marca para o teu público-alvo. Verdade. Mas nesse caso, poxa, através de uma parceria que eu fiz com esse cliente, ele republicou e eu automaticamente absorvi novos seguidores e novos clientes. Isso é como se fosse uma indicação, né? É uma indicação, né? Não é uma indicação, mas é como se um collab lá, alguma coisa que a família Farinha, que é uma grande empresa ali, marca as outras pessoas seguem, as outras pessoas que tem panificador ali, falam, cara, o cara faz na família Farinha. Eu queria também, não é verdade? Isso mesmo. Faz total sentido. Por exemplo, às vezes você tem uma pequena indústria e você vende um determinado tipo de produto e conseguiu fechar uma venda com uma loja importante de Curitiba. E daí você quer mostrar o teu produto lá na loja. Qual a primeira coisa que você deve fazer? É ir lá, mostrar o teu produto na loja, filmar, olha que legal, gente, meu produto está aqui na prateleira da loja, não sei das quantas. E marcar essa loja. Primeiro que essa loja, ela vai se sentir honrada de ver que você foi lá e honrar essa loja, reconhecê-la. Quando você marcar no Instagram dessa loja, ela vai republicar e automaticamente o teu produto vai entrar na bolha desse Instagram. Isso é só uma ideia criativa de como você faz para, sem investir dinheiro, ter mais publicidade. Muito bom, isso mesmo. Né? Então, assim, falamos de investir em redes sociais, falamos de diversas formas, né? E ainda falando do planejamento, né? A gente fala muito de investir em marketing de conteúdo, já que a gente falou de rede social. Acho que uma coisa que é essencial para você se tornar uma autoridade naquilo que você faz é você fazer marketing de conteúdo. Vou dar um exemplo clássico para você, Gilson. Você trabalha com beleza. Tem muita gente que segue a consultoria, que é salão de beleza, ou escritório de arquitetura, ou escritório de advocacia. O que você precisa demonstrar, principalmente se você é serviço?
mas também cabe para produto, mas principalmente para serviço, que você é uma autoridade naquele assunto, que você se dedica, que você leva a sério, que você é nota 10 no que se faz. Seja nota 10 no que você faz. Mas aí vem um ditado da minha avó, Jus. Não basta ser, tem que parecer. Também você não pode só parecer, né? Porque isso é falsidade. Né? Isso é enganar os outros. Mas você tem que, além de ser, tem que parecer. E para isso o marketing de conteúdo te ajuda muito. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Fazendo conteúdo. Marketing de conteúdo. Estamos fazendo uma live, estamos entregando um pouco de conhecimento, porque o meu desejo, Justo, e eu sempre falo isso para você, é que todas as empresas possam receber esse conhecimento e que os empresários tenham mais sucesso. Esse é o meu desejo. Não necessariamente é monetizar o nosso negócio. Não, pelo contrário. É para trazer informação, né? Trazer informação. Né? Trazer informações para as pessoas. Claro que a gente não é puritano a ponto de falar que a gente não quer vender um negócio. Claro que a gente quer. Todo mundo quer, como qualquer empresário. Só que a gente sabe que o conteúdo, ele traz relevância, né? E as pessoas, principalmente nas redes sociais, as pessoas precisam ser atraentes, né? E para você ser atraente, você tem que chamar a atenção, né? Então, a gente tem que demonstrar o conhecimento, né, quando a gente vai falar sobre determinadas coisas, né, por exemplo, se você é um advogado, você tem que explicar sobre aquela, por exemplo, se você é um advogado trabalhista, fala, você pode falar sobre nuances do direito trabalhista ali, você vai dando informações do conteúdo sobre aquilo, que são conteúdos gratuitos, né, que você gera informação, não pode ser aleatório. Gera informação, né? Você não é fazer dancinha de TikTok, não é isso, né? É fazer dentro da tua realidade. Por exemplo, se você é um cara que é advogado trabalhista, você vai falar sobre da área do direito, né? Falando sobre umas informações, saiu uma súmula do STF, você traz para a vida real, né, do dia a dia das pessoas ali, né? Do empresário, quem que é teu público, vai trazendo, né? Para você cativar e aquelas pessoas começarem a te seguir. E olha, né? Eu vou falar para você, naturalmente os clientes começam a te contratar quando você faz isso. Primeiro porque você gera autoridade. Que você tem autoridade, que você é uma pessoa generosa, mas mais cedo ou mais tarde elas vão precisar de mais profundidade naquele assunto. E aí elas vão te chamar. Vão te chamando. Né? E as pessoas, o que eu vejo também assim, tudo é como você posiciona o teu produto. As pessoas, quando elas precisam, aquele fator chamado preço, muitas vezes é ignorado. Por exemplo, você vai ficar pensando muito quanto que está a água quando você está no meio de um deserto morrendo de sede e é uma questão de sobrevivência. E essa metáfora não foge muito do dia a dia quando, por exemplo, você precisa de um serviço de advocacia decente para você ter assertividade naquela causa trabalhista, que você sabe que você tem razão. Quando você está com um problema de saúde, você vai querer um médico que, como a gente fala, não é um médico que começou agora, né? Fala, qual que é a referência desse profissional aí? Quantas cirurgias já fez? Onde que ele trabalhou? Onde que ele trabalha? Pelo hospital que ele trabalha, você já sabe, pô, esse cara é legal, esse cara, qual a formação dele? É formado na USP, não sei o quê, tem PhD, não sei o quê. Vai gerando autoridade, né? Vai gerando. Isso, né? Ou até se a tua empresa está numa situação de UTI, como são casos que a consultoria já pegou, para quem que você vai procurar? Quem que você vai procurar para fazer um bom trabalho na tua consultoria? Aquela pessoa que você já acompanha o conteúdo, que você criou confiança. Na marca. Fazendo aqui já uma propaganda. Não, faz sentido. Mas, né? Por quê? Porque tem marketing de conteúdo. Não tem a dúvida. Né? E se sabe que, hoje em dia, as mídias sociais, elas democratizaram demais essa questão, sabe, Gilson? Quando a pessoa tem conteúdo, a pessoa faz por merecer, hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente, quem podia fazer publicidade, né, Gilson? Quem tinha dinheiro para anunciar na rádio, né? Para colocar na TV, esse tipo de coisa, né? Na rádio, na TV. Na revista Veja, eu lembro que uns 20 anos custava em torno de 50 mil reais para fazer um anúncio na revista Veja. Meu Deus, 50 mil reais há 20 anos. Né? Como é que você faz para você adquirir, ter o seu próprio negócio lá na tua cidadezinha e tal? Você pode sim ir cirurgicamente no seu público-alvo. Quer ver outra coisa que você faz para conquistar o seu público-alvo com facilidade? Começa a seguir essas pessoas. Eu tenho um cliente meu que a gente fazia anos que a gente não ampliava a carteira de clientes e eles me chamaram. Primeira coisa que eu falei para eles, quem é o nosso público-alvo? Nosso público-alvo são engenheiros disso e daquilo, são arquitetos, são essas pessoas aqui, pessoas que trabalham nesse tipo de empresa, são compradores desse tipo de empresa. Eu comecei a mapear. Uma
partir de hoje, nós vamos todo dia fazer um trabalho de formiguinha, de começar a seguir essas pessoas. Isso vai despertar o interesse e a curiosidade deles. Tal empresa começou a me seguir, deixa eu ver o que é essa empresa. Metade deles via que era alguma coisa que interessava para eles e começava a seguir a gente. Legal. E adivinha, toda vez que a gente publica alguma coisa, esse profissional que é um engenheiro, não sei das quantas lá, ele visualiza. E aí a gente vai criando aquilo que você falou no começo da live, Gilson, contato dessa pessoa, que é o nosso público-alvo, com a minha marca. Sim. Ela vai começando a criar afinidade, né? Mas, cara, é muito legal. Principalmente quando você está no começo, né? Nossa, as pessoas não sabem, às vezes, falam assim, cara, quem que eu vou seguir? Como que eu vou descobrir? Para quem que eu vou vender? Se você fizer isso aí que você está falando, quem que é meu público-alvo? Ou pelo menos quem são as maiores chances de ser meu público-alvo? Porque às vezes as pessoas não têm nem ideia, né? E às vezes, e público-alvo... vai aprendendo, né? Uma coisa que é importante falar, público-alvo não é uma coisa fixa. Não. Ele muda, porque o hábito de consumo das pessoas mudam. Exato. E daí a gente precisa saber trabalhar esse tipo de coisa, né? E sempre tá mapeando, né? Quais são os hábitos de consumo, o que ele faz, e quanto mais você seguir, mais ver aquilo que o cara faz, aposta, você começa a ter mais afinidade e encurta o caminho. É verdade. E quantas marcas podem dizer, né, que criaram um produto para um determinado público-alvo, né, Justo? E de repente começaram a perceber que além daquele público-alvo, um outro público começou a usar para uma finalidade diferente. Para outra, nossa, interessante, né? E isso é uma descoberta muito feliz das marcas, né? Muito bom. Até para criar novos produtos, para ampliar a visão. A gente não consegue saber tudo quando a gente planeja. Não. Mas a gente aumenta muito a nossa chance de acertar. De planejar, né? Quando está planejado, a gente consegue, pelo menos, ter uma chance menor de errar. Claro, mas mais que isso, você fala muito de uma frase que eu gosto, que é o poder do fazimento, né, Justo? Com o poder do fazimento, você também vai tendo a tua curva de aprendizado. E você vai afiando ainda mais o teu machado, né? Então, vou falar de conversão, né? E vou falar um pouco de CRM. Como é que é a tua curva de conversão com o teu público-alvo, né? Lembra que eu comentei daquele cliente que a gente fez um plano de negócio? Sim. E a gente entendeu o público-alvo, e eu passei uma estatística para a dona da empresa. Falei assim, olha, eu vou chamar de fulana para não expor, né? Olha, Beltrana, vou chamar de Beltrana, fica mais bonito. Ó, Beltrana, 10% dos clientes que você entra em contato, em média, que você visita, fecham com você. Isso é na média, isso é os 10%, é o 90% transpiração e 10% de inspiração, ou seja, é uma questão de volume. Se você entrou em contato esse mês com 30 clientes e 3 fecharam, isso é uma estatística, a média, que varia de negócio para negócio, né? Mas vamos tentar entrar em contato com 300 clientes no mês que vem. Para eu entrar em contato com 300 clientes no mês que vem, eu tenho que fazer quantos por dia? E daí, quantos vão fechar comigo? É estatística. Vendas é ritmo. A gente falou isso logo no começo disciplina, da live. Disciplina. Tem que ter disciplina para fazer, né? Tem que ter disciplina para fazer e fazer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Faça chuva, faça sol, você tem que fazer todo dia. Nós contratamos um SDR aqui, a gente colocou uma meta de 50 contatos por dia com pessoas que sejam o nosso público-alvo. Porque eu e você já conhecemos a nossa estatística aqui, a gente sabe que entre 4 a 5 clientes vão vir até a loja. Desses 4 a 5 clientes que vêm até a loja, 1 ou 2 vão fechar negócio. Então, é ritmo diário, é transpiração, né? Mas quando eu falei isso, voltando para a historinha dessa cliente, eu contei para ela dos 10%, aí ela me falou assim, Marcelo, você lembra que você me falou de 10%? Isso não está acontecendo ainda, Marcelo, eu não estou entendendo o porquê. E eu falei assim para ela, porque nós ainda estamos afiando o nosso machado. Estão vindo quantos por cento? Está vindo uns 3%, Marcelo, pelas minhas contas aqui. Então agora nós vamos estudar o nosso negócio. E aí que entra a parte de inteligência de negócio. Primeira coisa que eu pedi para ela foi para mapear, fazer o funil de prospecção. E começar a mapear os tipos de cliente. E aí a gente começou a entender desses 3% que está vindo, quais são os tipos. Olha, tá vindo mais academia, né? Está vindo mais academia. E está vindo bastante indústria disso e disso na região metropolitana. Que talvez não estava nem no radar dela, né? No começo. Isso mesmo, não estava no radar esse último exemplo. Isso mesmo.
E daí a gente, opa, peraí, agora, porque a empresa é feita de onde dá mais resultado. E claro que todo mundo pode ser o público-alvo, mas num momento de sobrevivência, como é o começo de uma empresa, eu tenho que ir atrás de quem está me dando mais resultado, descobrir o meu filão de ataque, aonde eu vou atacar. Né? E aí a gente começou a afiar melhor esse machado, entender mais o público-alvo, os horários que conseguia falar com o comprador, os argumentos também que chamavam mais atenção, porque dentro, quando você tem um 10% de conversão, você já desenvolveu o seu pitch de vendas, né? Então nós falamos do pitch de vendas. Nós desenvolvemos o pitch de vendas aqui. Se você vai chegar num cliente, você não sabe muito bem o que está falando, você vai titubear, como diz a minha mãe, né? O termo titubear do verbo dela lá. Enfim, você não pode titubear, sabe por quê? Porque sabe quem é que vende, Gilson? Eu sempre falo isso, né? Vende quem conhece e confia no seu produto. Quem conhece, sabe, convence as pessoas que têm sangue no olho. Eu lembro que a gente falou que aquela equaçãozinha que preço é igual a oportunidade menos risco, né? Isso. Quanto mais você demonstrar oportunidade, diminuir risco, e você concorda que você vai ter um risco muito grande quando você não tem uma linguagem muito certa, você não sabe com quem fala, cara, você não conhece meu produto, eu não vou comprar de você. Sim. Porque ninguém quer comprar, o mercado não adianta, ninguém vai fazer negócio com quem eles acharem que não vai resolver o problema, né? Não é uma solução. Quem não é uma solução, o cara não quer, porque o cara quer um facilitador, alguém que resolva o problema dele e tá tudo bem. Isso mesmo, não tem know-how. Ou até tem know-how, mas não tem um bom nome na praça. E quando você não sabe o que você fala, às vezes você pode até saber resolver, mas como você não sabe como falar, como atingir aquela pessoa, ela não compra de você. Não compra. Você não consegue entender a dor dela, né? Exato. Vamos falar um pouco dos passos da venda, bem rapidamente. A gente já falou faz 2 lives atrás, mas para você entender como é que você faz para vender, né? Fazer uma venda técnica, né? Eu queria simplificar esse processo de vendas. Eu vou ser até simplista no que eu vou falar, mas não adianta eu rebuscar demais e falar de todas as etapas da venda. Eu gosto de separar uma venda em 3 momentos, e toda santa venda tem esses 3 momentos. Por menor que você tenha o tempo em cada um deles. Às vezes, a primeira etapa que eu vou falar aqui para vocês leva 10 segundos, mas ela existe. Às vezes é só um olhar, né? Às vezes é só um olhar. Mas quais são as 3 etapas que você precisa investir no teu pitch de vendas na hora da venda? Tá cara a cara com o cliente. Conexão. Se conectar com o teu cliente. É você, de alguma forma, gerar empatia com ele. Você gerar a confiança, né? Um sorriso, uma piada, ou às vezes um comentário, alguma coisa que gere um assunto em comum, né? Tem filho, eu também tenho filho. As crianças são assim mesmo. Nossa, Curitiba não para de chover, né? É verdade. Olha, e o carnaval? Viajou? Não sei. Você tem que saber se conectar com as pessoas, senão você vira um esquisitão. Cara, chegou com a camisa do time e você fala, nossa, que jogão ontem, cara. Já deu uma conectada. É uma coisa simples, né? Uma coisa simples. Né? E você vai aumentando esse grau de conexão. A gente foi no panificador agora, um pouco antes da live. Cara, como é as coisas, né? Às vezes as pessoas... E não é por maldade, mas é treinamento, às vezes, né? Sim. A pessoa tá lá atrás do balcão, né? A gente quer tomar um café. As pessoas parece que não tem um entusiasmo no falar, não tem, né? Cara, amor, dá vontade de falar assim, cara, é que você tá com pressa, né? Mas dá vontade de falar, cara, não vou nem tomar um café, né? É verdade. É só porque não gerou conexão. É verdade. Você tem que ter esse tipo de coisa. Os teus funcionários, se você tiver colaborador, pelo amor de Deus, faz as pessoas sorrirem no teu negócio. Isso. Que você vai fazer o teu negócio já ser muito mais atraente para aquela pessoa que quer comprar, né? E contrata certo também, né, Gilson? Exatamente. O Walt Disney fala uma frase que é: contrate caráter e treine a técnica, né? Isso. E esse caráter envolve a característica da pessoa. E para cada tipo de negócio tem uma necessidade. Por exemplo, você vai contratar um piadista para um tipo de negócio que envolva um assunto mais sério. Mas se você tem você precisa de uma pessoa mais simpática para uma área de venda, você não vai contratar um cara, né? Tudo bom? Como é que você está? Isso não agrega. Não agrega, né? Não agrega. Então, a gente falou da primeira etapa da venda. É só dar uma pincelada bem rápida nessas 3 etapas da venda. Primeira etapa, conectar. Segunda etapa, e erro da maioria dos vendedores, é entender a dor do cliente.
Só depois você vai para a terceira etapa, que nós vamos falar qual que é, mas a segunda etapa, você tem que vencer a tua ansiedade, você tem que vencer o teu egoísmo de só pensar na sua meta, só pensar em você, no que você quer falar, no que você precisa vender, se libertar disso e se conectar com o seu cliente, ouvi-lo, entender a dor dele, né? Como é que ele vai falar a dor dele se você mal conectou com ele, você não fez direito à primeira etapa? Então você vai perguntar para ele, já que você conectou com ele, você vai perguntar para ele, mas então, e o que está acontecendo? Me fale um pouco do esse carro que você está, ele não. O que você identificou de bom nele, o que você gostou, e o que você não gostou, o que você está procurando em função disso. Você vai querer conhecer esse cliente, né? Gilson, você faz demais isso. Aqui no Spin Selling, quando você faz, usa a técnica do Spin Selling para conhecer a dor do cliente, não é verdade? Não, tem que... Mas antes você oferece o cafezinho, tudo isso. Mas aí você vai para a etapa de dor, né? O Spin Selling, você entende a situação, né? Porque não, como que eu vou oferecer alguma coisa para você se eu não sei de onde que você está vindo? Né? Exatamente. Poxa, eu estou aqui, o Marcelo está aqui, o que ele tem, que carro que ele tem, o que ele quer, que família que ele tem, que tipo de coisa, né? Daí eu vou entender o teu problema, né? Que a gente sempre fala. Qual que é o problema do Marcelo? Marcelo aumentou a família, o Marcelo quer um carro mais potente, Marcelo aumentou, o Marcelo tá ganhando dinheiro pra caramba e fala assim, cara, quero curtir mais a vida, eu mereço um carro melhor, de alta performance. Fala, pô, eu vou entender a dor do Marcelo e vou propor, digamos, eu entendo a dor, né? Entendo a dor, e daí eu vou mostrar as consequências daquela dor ou daquela ansiedade do Marcelo, que às vezes não é uma dor, mas é uma ansiedade, o que aquilo representa na vida do Marcelo. Só para depois eu oferecer uma solução. Isso no meu negócio é assim, né? Em qualquer negócio. Mas, por exemplo, a gente tá lá, que nem a gente tava falando do cafezinho lá. Qual que é a dor de uma pessoa que está chegando para tomar um cafezinho, né? Poxa, a pessoa sorriu, fala, ô Marcelo, tudo bom, não sei o que, saiu um cafezinho quentinho. Só o fato de fazer isso, porque você tá ali, você quer tomar um café, conecta, e a dor da pessoa talvez era só tomar um cafezinho quentinho ali, sentar, falar, que nem o ambiente tá legal, estão em duas pessoas, será que eles querem sentar ali, conversar, falar sobre alguma coisa? São pequenos detalhes que fazem as pessoas ficarem mais no teu negócio. Se a pessoa fica mais no teu negócio, a pessoa, teoricamente, tem mais probabilidade de consumir mais. Né? É verdade, aumentar o ticket, né? Aumentar a quantidade de famílias, aumentar a lucratividade do seu negócio. Qual a diferença de um vendedor para um tomador de pedido, né? Exatamente. É um tirador de pedido. Qual a diferença de um vendedor para um tirador de pedido? Aquele que sofre a venda, né? Não o tirador de pedido, ele faz um trabalho que não agrega valor, porque ele só vai anotar ali o que o cliente quer. Né? Pois não, senhor, senhor está aqui, obrigado. Ou às vezes nenhum obrigado fala, né? Mas o vendedor, ele ouve essa dor, né? Ele conecta, sim, depois ele ouve essa dor, sim, ele vende aquilo que o cliente está pedindo, mas ele introduz novas marcas, ele faz um upselling, que a gente está falando de vender alguma coisa também de mais valor agregado, ou ele vende mais famílias, porque ele está com o tomador de decisão ali junto. Não importa se é uma venda de padaria ou se é uma venda de uma grande indústria que transformou um pedido de 30 mil reais num pedido de 300 mil reais, porque soube conversar mais com aquele cliente dele, que é uma indústria e que tem uma venda astronômica, ou seja, tem um poder de compra muito grande. Eu tenho casos de clientes que passaram de uma venda de 6, 7 mil reais para mais de 100 mil reais com aquele cliente. Por quê? Porque percebeu que estava extraindo uma fatia pequena da pizza. Mas por conversar, por fazer isso aí que você está dizendo, de relacionamento, de ouvir a dor, começou a aumentar o tamanho da sua fatia da pizza dentro do cliente. A gente chama isso de share of market dentro do ponto de venda. Qual é o share que nós temos dentro desse cliente? Legal. Né? Por exemplo, eu tenho um cliente que é a Aliança Móveis, por exemplo, que ele compra de algumas indústrias. Mas é óbvio que aquelas indústrias que têm um melhor relacionamento com a Aliança Móveis vão ter uma chance maior lá com o Washington, com essa mira da Aliança. É óbvio, porque estão sempre presentes. Você fala uma palavra que precisa ter nas empresas, tem um pós-vendas melhor, sim, dá uma garantia melhor, tem um relacionamento melhor. Sim. O que vai acontecendo? Você vai aumentando a tua participação na pizza. Né? Mas a gente está fugindo ainda da... Isso. Daqui a pouco eu queria te propor, depois que a gente concluir, eu queria a gente fazer um exercício prático. Claro. Pro nosso amigo ali. Falta quantos minutos aí mais ou menos para lá? Falta 10 minutos mais ou menos, né? 10 minutos. 10 minutos?
Só para deixar fosse um exercício prático para as pessoas que nosso tema é como conquistar mais clientes. Tudo isso aqui é fundamental, né? Se as pessoas voltarem à live, é uma aula, né? Nossa. É uma aula. E são aulas assim que são coisas básicas nem tanto, né? Mas são coisas fundamentais para você desenvolver habilidade e atrair mais clientes. Mas se a gente pudesse deixar uma lição assim, eu queria, de repente, assim, fazer um exercício do Marcelo Consultor aqui. O que você acha que a gente podia fazer para o nosso amigo, a partir de amanhã, aumentar a quantidade de clientes ali? O cara está sofrendo, fevereiro, acabou o carnaval, agora começou o ano para o pessoal. Assim, o que a gente pode começar a propor para eles aumentarem as vendas? Para começar amanhã, eu quero propor um funil de vendas. Funil de vendas. Um funil de vendas. Já vamos falar dele. Só para terminar esses 3 passos da venda, muito bom. O terceiro passo, né? Legal, verdade. Ele vai começar amanhã a vender mais com o funil de vendas. E eu garanto e provo isso. Garanto e provo. Né? Eu garanto e provo isso. Verdade. Sim. Por quê? Porque isso realmente não é uma coisa só minha. Isso é uma coisa. Tudo que eu falo aqui, que nós falamos, não são coisas só da nossa cabeça. São coisas de uma ciência chamada administração de empresas. É uma ciência e de contabilidade, claro, né, e de economia. São ciências sociais aplicadas. São amplamente estudadas no mundo inteiro e elas são aplicadas pelas grandes empresas que têm sucesso. Sim. E o objetivo da consultoria é trazer isso para as pequenas e médias, para que se profissionalizem. O que te diferencia de um empresário amador para um empresário profissional é você seguir as técnicas de gestão. É isso. Então, só para terminar, então você conecta numa venda, os 3 passos da venda, conecta com os clientes. Depois, você entende a dor deles, que muitos vendedores não fazem, porque são ansiosos. E a terceira etapa, aí sim, é você oferecer uma solução para o teu cliente. Tem uma técnica de venda que a gente chama de venda consultiva, e um consultor de venda, seja lá o que ele estiver vendendo, só pode ser um consultor de venda se ele vende aquilo que vai resolver exatamente aquela dor do cliente. Mas para isso é preciso ouvir, né, Gilson? Muito bom. Se interessar, né? Senão você vai oferecendo um arsenal de coisas e descontos, e isso e aquilo, e ofertas, e não era nada daquilo que o teu cliente estava pensando. Verdade. E você ofereceu de graça. Deu um desconto de graça. Ou você ofereceu um monte de coisa que ele não precisava e ele ficou confuso e foi embora, você perdeu a venda. Total sentido. Vou aceitar teu desafio, Gilson. Você me pegou de surpresa. Eu quero ajudar. E esse assunto você entende mais que eu. Não, mas eu tô junto aqui pra gente. O Gilson top em vendas. Meu Deus. Tadinho. Esse homem sabe vender. Garanto isso pra vocês. Vamos pensar assim, ó. Nosso amigo Paulo ali, ó. Oi, Paulo. O Paulo precisa aumentar a carteira de cliente dele. Supomos. Ele tá muito bem, é muito bom naquilo que ele faz ali, tem uma carteira de cliente muito boa. Mas vamos supor que o Paulo quer aumentar e ele precisa aumentar a base de cliente dele. Qual é o negócio do Paulo? Só para as pessoas saberem. O Paulo é nosso videomaker. É outras coisas também, né, Paulo? Mas ele que cuida dos vídeos pra gente aqui e faz para várias empresas grandes aí, né? Então, o Paulo ele precisa ter uma constância de clientes na vida dele, né? Como que ele faz essa prospecção ativa a partir do funil de vendas aí? O que você acha que ele tem que fazer como primeiro passo, assim, para o Paulo ter uma recorrência maior, aumentar o nível de cliente, a quantidade de clientes na base dele aí? O que você acha? Eu acho que, assim, primeiro precisa desenvolver esse método de prospecção, né? E lembrando que método de prospecção envolve ritmo, principalmente. Sim. Mas eu costumo separar esse funil de vendas, funil de prospecção, em 4 etapas do funil, simplificando totalmente o funil de prospecção. Da forma que eu vou apresentar aqui, é válido para qualquer tipo de empresa. Boa. Só que tem clientes meus que a gente já chegou em 7 etapas do funil de prospecção, né? Mas aqui a gente está falando o basiquinho. Cada negócio tem sua característica. A primeira coisa que a gente precisa entender com o Paulo é qual é o público-alvo dele, ou seja, que entendeu o valor agregado dele. O Paulo não é qualquer um. Então, vou falar aqui, nós não contratamos qualquer pessoa. Não. A gente contratou um profissional de edição de vídeos, para criar, ele é um videomaker profissional, né? Ele sabe o que ele está fazendo, ou seja, tem valor agregado. Se tem valor agregado, não é o mais barato. E ele tem que saber disso.
E ele sabe disso. Sabe precificar, Ele posicionou o preço dele, né? Ele já sabe quanto que ele tem de preço. E ele tem referências para trazer isso. Então, lá nas técnicas de venda, ele utiliza o gatilho, que é o gatilho social. Ele fala assim, olha, tal empresa também me contrata e dá uma olhada lá no Instagram dela, veja a qualidade. Tal empresa, aquela empresa é importante, né? Legal, hein? Bacana, eu conheço aquela empresa. Não é isso que os caras falam, né? Conheço aquela empresa, legal. Ele está no processo de tomada de decisão e para isso ele precisa, para gerar confiança, o primeiro passo é gerar referências. Então, o Paulo sabe qual é o tipo de público-alvo que ele vai vender. Ele não vai vender para alguém que não vai ter poder aquisitivo para pagar o valor dele. Ele então, sabe para onde vai apontar o canhãozinho dele, né? Isso, então ele vai mapear o tipo de cliente que vai poder contratá-lo. Não quer dizer que vai contratá-lo, porque muitas vezes já tem uma outra empresa que faz um trabalho de igual qualidade, né? Ou não viu o valor que tem no trabalho dele, vai querer contratar o mais barato. Sim. Nem todo cliente serve para ser o nosso cliente. Mas pegando ainda o exemplo do Paulo, né? Poxa, ele está mapeando o público-alvo dele. Vamos supor que ele entenda que o público-alvo dele sejam empresas de médio porte, no segmento XYZ, que é onde ele está mais adaptado. Mais acostumado. Mais profissionalizado, talvez. Isso, que ele tem mais referência para gerar, que ele sabe melhor fazer os vídeos. Cara, me dou muito bem com loja de carro, me dou muito bem com farmácia, nada a ver uma coisa com outra, né? Com farmácia, loja de carro e pizzaria, né? Nossa, tô brincando. Ele é especializado em lojas de carro, vamos supor. Aliás, deixa eu aproveitar e perguntar, Paulo, qual que é o tipo de segmento que você mais vende? Imobiliária, muito bom. Então ele já identificou que é imobiliária. Agora ele vai ver qual é o tamanho... Ele tem um portfólio legal já sobre isso, né? Já sabe como... né? Isso. Agora ele vai ver qual é o tamanho de imobiliária que está disposto, né? E o perfil desse imobiliário também. Né? Deixa eu ver como é que é a identidade visual dessa imobiliária, como é que é o Instagram, se eles investem em identidade visual, se eles têm frequência de publicação. Deixa eu ver se eles têm demanda também, qual é a qualidade dos vídeos deles. Nossa, eles têm uma identidade visual legal, mas os vídeos são péssimos. Eles ainda fazem com o próprio funcionário, né? Começa a analisar, fazem com o próprio funcionário, não tá legal esses vídeos. Cara, ele tem o argumento perfeito, ele entendeu a dor do cliente. Só o cliente ainda não entendeu essa dor muitas vezes. O cliente acha que tá perfeito. Sabe por que o cliente acha que tá perfeito? Porque o cliente está acostumado a comer, sei lá, uma carne de terceira e ele vai apresentar lá um filé mignon. Deixa eu te mostrar o filé mignon, olha como é mais gostoso, né? Na prática. Ele vai mostrar... Não é verdade? Sim. É uma boa associação, né? Então, nesse caso, primeiro, ele mapeou bem o público-alvo. Aí vai entrar a técnica do funil de vendas. Quais são as 4 etapas do funil de vendas? Cria uma planilha em Excel mesmo. Antes de você pensar em software, gastar e coisa arada, cara, a primeira coisa é desenhar o processo. Isso eu sempre faço nas empresas. Desenha primeiro o processo, para depois gastar dinheiro. E o processo se faz no papel de pão, no Excel. Então você vai colocar lá as 4 etapas da tua prospecção. Etapa 0, Google, prospecção. Agora que eu entendi quem é o meu público-alvo, eu vou atrás desse público-alvo, né? No Google, não sei, vou pegar o meu carro, vou sair bem louco, vou mapear. Mapeamento. Etapa 1, liga, coloca em movimento isso. Né? Coloca uma meta de primeiros contatos todos os dias, né? O que é o ligar? É falar com a secretária lá. É ligar e se certificar que a empresa existe, que não estava no Google, mas já não existe mais, ou faz outra coisa, né? E tentar falar com alguém lá que vai se identificar e você vai se conectar com essa primeira pessoa. Aí você vai, claro, você vai fazer a técnica de agradar a secretária, você vai tentar fazer de tudo o máximo possível para chegar aonde? Na próxima etapa. E sabe qual é a próxima etapa? A etapa 2? É a etapa do tomador de decisão, que é lá que você precisa chegar. E você precisa saber identificar esse tomador de decisão. Um erro dos vendedores, muitas vezes, é não saber identificar o tomador de decisão, investir bala demais aonde não vai dar resultado para ele, perder tempo. Muito bom. Né? E aí, assim, terceira etapa, simplificando, gente, o teu funil de vendas. Aí sim você vai
venderam. Vendeu, você trouxe o cliente de um cliente prospect para um cliente ativo. E aí na live que vem a gente vai falar sobre como lidar com os clientes ativos, vai falar sobre CRM. Sim. Mas com essa técnica que a gente passou agora, Gilson, amanhã você pode começar a ganhar dinheiro. Muito bom. Você já consegue... E realmente é muito bom, assim, sabe? Não fique atirando para todo mundo. Pense primeiro para quem você já vende, né? E quais são as pessoas ou as empresas, se você vende para B2B ou B2C, quem são as pessoas mais recorrentes no teu negócio e foque nessas pessoas. Isso mesmo. E daí, descubra onde que elas estão e comece a prospectar diariamente elas, né? Isso mesmo. Diariamente elas, primeiro entenda, porque os problemas, quando o avatar é muito parecido, os problemas também são muito parecidos. Uhum. Então, automaticamente, você vai definindo a linguagem muito parecida, né? Sim. Então, é muito legal isso. É uma lição de casa bem legal, né? Isso, a gente... Descubra quem que é, por exemplo, do caso do Paulo, se ele vende para imobiliária, se ele tem lá, vamos supor que ele tenha os corretores, não sei se é os corretores ou o próprio imobiliário, ele vai fazendo serviço para essas pessoas, quem são os 80-20 do negócio dele, e vai replicando, né? Isso, e ele qualificou o lead. Então ele descobriu quem que era, mas ele também qualificou. Quando que ele qualificou? Quando ele foi lá no Instagram e viu que era uma empresa que investia, mas que os vídeos estavam ruins. Conheceu o negócio dele e falou, estudou. Aqui, né? Então, que é uma das etapas da venda que a gente não falou aqui, né? Que é a etapa de planejamento da venda. Sim. Né? Que é o minuto de ouro, é dedicar tempo para estudar o cliente. Mas assim, a gente alongou bastante, mas esse simples fato, Jesus, faz as empresas venderem muito mais. Mas tem que dar o sangue. É 90% transpiração e 1%. E 10% inspiração. É 90, não 99, né? Isso. Também, senão daí ninguém aguenta, né? Só 1% de resultado. Muito bom. Fechou, Marcelão? É isso aí. Valeu, galera. É isso aí, valeu. Tamo junto.